E aí, meus futuros oficiais, como é que vocês estão? Tudo bem? Pô, o Ti tá com saudade de vocês, cara. Queria estar podendo aí, tá compartilhando aí com vocês aí presencialmente, mas infelizmente a gente não pode, né? Então tem que ser por aqui mesmo. Queria poder dar um abraço em cada um de vocês aí, mas nesses tempos aí de isolamento social, o máximo é um joinha. Tranquilo? Bom, hoje eu tô aqui pra falar com vocês aqui da parte de trigonometria, fazer a penúltima parte, ainda falta mais uma. A gente vai ver a parte de equações e inequações e depois a gente grava mais uma com a parte de função inversa, beleza? Eu vou tentar fazer aí uma parte teórica aí rápida de 25, 30 minutos no máximo, e aí vocês depois tentem fazer as questões e se tiver dúvida me procura, beleza? Eu tô aqui à disposição de vocês para ajudá-los e podem me procurar sem medo de ser feliz, beleza? Então tá, muito em breve a gente dá outras coordenadas aí, tranquilão? Vamos lá então, vamos começar aqui logo essa bagaça, né? Vamos lá, né? Vamos ver as equações aqui primeiro, dentro do ciclo, e depois a gente vê o que acontece, tá? Tá, vamos lá então. Na igualdade trigonométrica aqui de seno, basta que os ângulos sejam iguais para a gente poder ter uma igualdade, correto? Então, ó, se aqui é o alfa, esse aqui pode ser o beta também, beleza? Só que a gente sabe que o seno ele tem um equivalente no primeiro, ó, o seno é aqui, né? É a parte vertical, ó. Então ele tem um cara equivalente no primeiro, então ele tem no segundo também. Só que daqui para o primeiro para o segundo, a gente lembra que a transformação que é 180 menos o ângulo, correto? Então esse cara aqui, ó, é π menos alfa, que é justamente o que está escrito aqui no nosso modelo, ó. Então no nosso modelo, ó, ou a igualdade de ângulos ou a igualdade no π menos alfa. Lembra desse cara aqui, ó, do 2kπ? Esse cara significa o quê? Que é a congruência, né? Que são os arcos côngruos, certo? E isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, é a chamada solução geral. Beleza? A gente vai ver isso aqui depois de mais detalhes, que é uma solução geral, tá? Vamos aproveitar aqui, ó. Quando o cara fala solução geral, significa que você não tem um intervalo dado, ou seja, você não tem uma certa quantidade de volta. O cara pode dar N voltas do jeito que você quiser aí e vai parar sempre no mesmo lugar. Vai ter sempre as mesmas soluções. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, se eu der nenhuma volta, quer dizer que eu tenho duas soluções. Eu digo nenhuma volta inteira, tá? Se eu der uma volta inteira, quer dizer que eu tenho 4, porque vai bater lá 2 vezes. Se eu tiver dado 3 voltas, quer dizer que eu tenho 6 soluções, e assim por diante, tá? Então, é isso como é que funciona a solução geral. Vai depender da quantidade de volta. Tá. Cosseno, a mesma ideia. Tranquilo? Então, para o cosseno, mesma coisa. Ângulo igual. Ângulos iguais. Mesma ideia, tá? Ou o que acontece? Ó? Se aqui é o alfa, pode ser o beta também, né? É o mesmo ângulo. Só que todo cara aqui no primeiro, no cosseno, ele tem um equivalente no quarto, né? Porque o cosseno é aqui, né? Ó. Então esse cara aqui, ó, ele é um menos alfa. É isso que está dizendo para mim aqui, ó. Opa, ficou feio. É isso que está dizendo para mim aqui, ó. Pode ser tanto alfa como menos alfa. 2kπ, lembrando que é congruência. Isso aqui também é chamado de solução geral.
É a solução geral do cosseno. E para tangente, a ideia é a mesma, né? Se for o mesmo ângulo, alfa igual a beta. Só que na tangente, a gente já viu isso, que a tangente ela meio que dá saltos, né? De 180 e 180. Então, por exemplo, essa aqui é alfa mais 180. Eu vou ter um outro alfa aqui, ó. É o equivalente, ó. OPV, oposto pelo vértice, ó. Aí, alfa está gerando a tangente de alfa. Então, a alfa aqui está gerando quem? Tangente de alfa. Beleza? Esse aqui é o eixo da tangente, né? Tranquilo? Então, solução geral da tangente é essa daqui. Tá? Como é que a gente vai trabalhar com isso aí? Ó? Vamos pegar um exemplo numérico aqui. Ó, o número de soluções da equação admite nesse intervalo aqui, ó. Ou seja, está me dando um intervalo, tá? Isso é importante. Vamos lá, então. Vamos resolver a equação primeiro. Resolvendo a equação, ó. 4 cosseno ao quadrado menos cosseno de 2x. Então, cosseno de 2x a gente vai fazer direto aqui, ó. Que é cosseno de 2x. Que é cosseno de 2x? É cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Mais cosseno x, isso tem que dar 2. Beleza? Então, eu tenho 4 cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x. Aí, quem é seno ao quadrado? É 1 menos cosseno ao quadrado. Mais cosseno, isso dá 2. Beleza? 4 cosseno menos cosseno. Ó, menos com menos vai dar mais. Então, 1 menos cosseno ao quadrado. Mais cosseno igual a 2. 4 menos 2 vai dar 2. Então, ó, 2 cosseno ao quadrado mais cosseno de x. Vou trazer o 2 para cá. Então, vai ficar menos 1 igual a 0. Beleza? Bom, daí aqui eu tenho o seguinte, ó. Onde tem cosseno, a gente vai fazer uma troca de variável. Vamos chamar de y, assim, ó. 2y² mais y menos 1 igual a 0. Então, a gente vai fazer uma troca de variável aqui. Beleza? E aí, né, ao fazer essa troca de variável, né, eu quero que... Deixa eu botar aqui as raízes. Ó, a equação de volta. Para fazer soma em produto, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai pegar o C, vai pegar o A, vamos explicar lá no C. Então vai ficar assim. Beleza? Soma menos 1, produto menos 2. Então, soma menos 1, produto menos 2. Uma raiz é menos 2 e outra raiz é 1. Como eu multipliquei por 2, vamos fazer a volta. Vamos voltar para o original. Ou seja, vamos dividir tudo por 2. Então, uma raiz é o menos 1 e a outra raiz é o meio. Beleza. Só que eu não quero o y.
Eu quero o cosseno, na realidade eu quero o x. Então vamos trazer aqui para o canto, ó. Quer dizer, então, que cosseno de x pode dar menos 1, ou que o cosseno de x pode dar meio. Aí vamos pensar aqui, qual é o ângulo que faz o cosseno virar menos 1? É o 180, não é isso? É o primeiro ângulo. Então, o primeiro é 180. Então, é 180 mais os seus côngruos. E se eu contar o contrário, né? No anti-horário, que é o cosseno também, vai batendo 180 de novo. Então, mais 180 e menos 180 é a mesma merda. Então, fica aqui. Tá. Qual é o cosseno que dá meio? Meio é o 60 no primeiro quadrante, mais os seus côngruos. Isso aqui é a solução geral. E o 300 mais os seus côngruos. Isso aqui é a outra solução geral. Tá. Só que lá no início, o cara fala que é de 0 a 2π. Se é de 0 a 2π, quer dizer que isso aqui é na primeira volta. Ou seja, de 0 a 2π quer dizer que o k vale 0, que é a primeira volta. Então vamos lá, ó. K valendo 0. Então k valendo 0. Vai ficar que o x vale 180. K valendo 0. X é igual a 60. K valendo 0. X é igual a 300. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 soluções. 3 soluções, gabarito, letra D. Show? Beleza? Então tá, vamos fazer mais uma aqui, ó. Cosseno de 3x é igual a menos 1. Então vou pegar esse 3x aqui e vou chamá-lo de y, assim. Beleza? Então tá. E com 3x aí valendo y, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai trocar, né? Então eu tenho, ó, cosseno y tem que dar menos 1. Tranquilo? Aí, qual é o cosseno que dá menos 1? Qual é o ângulo que vai dar menos 1 aqui, ó? Para o cosseno dar menos 1, quer dizer que o y vale 180. É só o 180? Não, é 180 e seus côngruos. Certo? Então tá. Só que eu não quero o y, eu quero o x. Então vamos fazer a volta. Como é que vai ficar isso? Ó? 3x é igual a 180. Assim, né? Então tá. Então vamos trabalhar aqui, ó. Na primeira, ó, reparem que o meu exercício ele não dá a quantidade de voltas, ou seja, ele não dá o intervalo que eu tenho que olhar. Então eu posso dar quantas voltas eu quiser. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa aqui é a solução geral. E aí a gente vai trabalhar para ver se tem soluções específicas, tranquilo? Então tá, vamos lá. Se k é igual a 0, 3x é igual a 180. X é igual a 60. Então aqui é uma solução possível. Outra solução possível. Se k é igual a 1, 3x é igual a 180 mais 360. 3x é igual a 540. X é igual a 180. Beleza? Se eu trocar o k por 2,
vai dar 900, né? E aí o 900 são 2 voltas e meia, vai parar no mesmo lugar aqui, ó, tá? Então a partir do 2 vai voltar tudo para 180, tá? Então vamos lá. Então, os possíveis valores para o cosseno de x. X pode ser 60, x pode ser 180. Então, ó, cosseno de 60 dá meio, é um possível. Cosseno de 180 dá menos 1, então é outro valor possível. Então, meio menos 1, letra A. Tranquilo? Beleza? Vamos fazer a parte de desigualdade aqui, ó. Tá? Nessa parte de desigualdade, eu tenho o seguinte, ó. A ideia aqui é sempre parecida com a da equação, tá? Transformar para o menor cara possível se der, igual a gente fez no exercício anterior. Então vamos fazer o seguinte, ó. Seno vezes cosseno, a gente vai transformar isso, ó. 1/4 seno de 2x dividido por 2. Porque o seno de 2x é 2 vezes seno pelo cosseno, né? Dividindo geral por 2. Então eu tenho meio menor ou igual seno de 2x menor do que a raiz de 2. Beleza? Então minha preocupação maior é só aqui, ó. Por quê? Raiz de 2 é um cara maior que 1. Então eu sei o seguinte, qualquer valor de x é menor que raiz de 2, tá? Porque o seno só pode variar de menos 1 a 1. Beleza? Então, qualquer ângulo tem que variar de menos 1 a 1. Se o cara é raiz de 2, esse x aqui pode ser qualquer valor, tá? Porque aí eu sei que vai estar menor do que 1. Então, vou olhar mais para cá, ó. Na hora de fazer desigualdade, a gente vai trabalhar com sinal de igual, tá? Então, para isso aqui, para o seno de 2x, vamos fazer como igualdade. Para o seno de 2x dá meio, quer dizer que o 2x aqui, ó, ou ele é 30 mais o seu côngruo, ou ele é o 150 mais o seu côngruo. Beleza? Como eu vou de 0 a π, então eu estou na primeira volta. Então quer dizer que o k vale 0. Então, ou o x é 75, ou o x é 15. Beleza? Então tá. Então o que significa isso? Para dar meio é o 15,75. Mas se fosse 2x, seria o 30 e 150. Então assim, 2x se fosse 2x, seria aqui, ó. 150 e o 30. Aqui é meio, né? Pô, deixa eu melhorar esse desenho aqui. Tentar melhorar.
Aqui estaria o meio, e aqui é 1, não é isso? Então, meu seno está aqui, ó. Tem que variar nesse pedaço aqui, ó. Aí, nesse pedaço, seria o 30 e o 150. Então, quer dizer que, ó, meio, o que você vai fazer agora? Vai pegar isso daqui e vai rebater para o arco, ó. Só que isso daqui está dividido tudo por 2, ó. Tá vendo? Tá dividindo por 2. Isso aqui dá 75. Dividindo por 2, isso aqui dá 15. E isso está nesse intervalo, né? Está na meia volta. Então quer dizer que é a solução. Então a solução vai do 15 fechado, né, ó, que é igual do 15 fechado até o 75 fechado. 15 fechado, 75 fechado, isso está aqui, ó. Letra D. Belezinha? Então tá. Mais uma aí pra gente fechar, ó. Desculpa aí, galera, tá coçando pra caramba aí. Vamos lá, ó. Essa aqui é da escola, ó. Vocês vão sair daqui até fazendo questão da escola, hein? Vamos lá. Raiz de 3 sobre 9 menor ou igual. Secante 1 sobre o cosseno menos cosseno. Cossecante 1 sobre seno menos seno. Menor que 1. Raiz de 3 sobre 9 menor ou igual 1 menos cosseno ao quadrado sobre cosseno, aí dividido 1 menos seno ao quadrado sobre seno. Cálculo de MMC, tá? Menor que 1. Aí eu tenho aqui, ó, repete a primeira. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Show? Tá. Raiz de 3 sobre 9 menor ou igual 1 menos cosseno é seno ao quadrado. Aí aqui é só seno. Então vai ficar seno ao quadrado vezes seno. Seno ao quadrado vezes seno. Aí embaixo, ó, cosseno vezes cosseno ao quadrado, menor que 1. Seno ao quadrado vezes seno é seno ao cubo, né? Então vai ficar assim, ó, raiz de 3 sobre 9 seno ao cubo cosseno ao cubo. E seno dividido pelo cosseno com o mesmo expoente, isso é tangente. Então é raiz de 3 sobre 9 tangente ao cubo menor que 1. Aí esse cubo vira a raiz dos dois lados, né? Só que a gente vai fazer o seguinte, antes de tirar a raiz, vamos tentar facilitar, ó, melhorar nosso problema aqui. Raiz de 3 sobre 9, eu posso escrever assim, ó. Raiz para todo mundo, 81. Porque raiz quadrada de 81 é 9. Tangente ao cubo, 1. Tá. Aí eu vou tirar a raiz cúbica dos dois lados, beleza?
Aliás, ó, 3,81 vai dar 1 sobre 27. Então, 1, 27. 27 é 3 ao cubo. Vai ficar assim. Beleza? Aí a gente vai tirar a raiz cúbica dos dois lados, tá? Então, raiz cúbica dos dois lados. Raiz cúbica de 1. Deixa eu separar aqui. Raiz cúbica de 1 dividido raiz cúbica da raiz quadrada de 3 ao cubo. Tangente 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Vou botar aqui, ó. Tá. Beleza, então vai ficar 1. Aí aqui, ó, raiz cúbica de raiz quadrada de 3 ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2, né? Poderia escrever assim, ó. Raiz cúbica 3 meios. Expoente fracionário, né? Ó, 3, 3. Então virou raiz quadrada. Então isso aqui é 1 raiz quadrada de 3, ó. Certo? E se eu racionalizar isso, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Aí minha pergunta é, qual é o ângulo que gera tangente raiz de 3 sobre 3? É o 30. E que é 45. É 1, né? Então 45. Só que isso aqui é no primeiro quadrante. E a gente viu que a cada 180 a tangente é igual. Então se tem para 30 mais 180, 210. Mais 180, 225. Beleza? Então quer dizer que meu x ele está entre 30 e 45, ou ele está entre 210 e 225. Aqui não tem 45. Aqui tem 45, mas vai para o 60. Aqui mesma coisa. Então sobrou só a letra C, né? Aqui é o 30, aqui é o 45, aqui é o 210 e aqui é o 225. Beleza? Bom, então é isso. Essa parte de equações e inequações é isso daí, não tem muito o que inventar, tá? É fazer exercício mesmo, praticar bastante. Então tentem fazer as questões da apostila. Qualquer dúvida vocês me procurem. Tamo junto, hein? Bons estudos e até a próxima. Valeu, joinha aí, ó.